Boa tarde, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, este último encontro que Lula teve com os evangélicos, o resultado foi favorável. Realmente causou. E mexeu com o meio. Aqueles que fazem oposição ao PT e a Lula e são favoráveis a Bolsonaro estão perturbados e preocupados, porque realmente a reunião foi favorável, muito favorável a Lula. Prova disso é o resultado do Datafolha. O Datafolha coloca Lula numa posição privilegiada. É claro que Bolsonaro tem ainda vantagem junto aos evangélicos, mas os evangélicos estão adquirindo consciência e estão entendendo que Bolsonaro não passa de uma fraude, de uma mentira. Eles estão entendendo isso. E as lideranças, os empresários da fé, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e outros, começam a entender que a coisa para eles não está boa. Porque eles não passam de empresários da fé, são vendilhões do templo. Não tem nenhuma preocupação com as almas, nem com ninguém. Eles estão preocupados com as suas contas bancárias, o resto que se exploda. Pensando assim, o Edir Macedo e o Valdemiro Santiago, o R.R. Soares já pensam em declarar voto a Lula. Já estão pensando nisso. Talvez essa semana mesmo o Edir Macedo tome uma posição favorável a Lula. Sabe por quê? Edir Macedo está preocupado com as empresas dele. E ele sabe que fora do governo para ele não é vantagem. E ele está vendo que Bolsonaro não vai chegar lá. Ele está entendendo que Lula vai ganhar e vai ganhar no primeiro turno. Essa é a preocupação deles. Eles já acham... Edir Macedo, principalmente Edir Macedo. Edir Macedo tem pesquisas internas. Ele está preocupado com um conglomerado de empresas dele. Ele quer saber quem realmente será o próximo presidente da República. E ele sabe que as pesquisas dizem que Lula ganha e ganha no primeiro turno. Então ele quer antecipar. Afinal de contas, falta 17 dias para as eleições. Ele tem que apressar. E dizem que ele, Edir Macedo e R.R. Soares e o Valdemiro Santiago pretendem declarar voto em Lula esta semana. São os bandidos. Gente, são esse povo que conduz a massa de pessoas que se dizem evangélica. Um bando de fariseus hipócritas que estão preocupados com eles, só com eles, com ninguém mais. Dizem que nos cofres da Rede Record de televisão entra milhões e milhões de reais. E ele vendo que esta boquinha vai acabar, ele já começa a partir para apoiar Lula. É claro que todo voto é bem-vindo, todo voto é favorável. É claro que o Brasil não merece uma peste como Bolsonaro. É hora de o povo dar um basta nisso. O povo está passando fome, passando necessidades. É preciso que caiamos na real e votemos certo. E votar certo neste momento é votar em Lula. Eu quero crer também que, a partir desta campanha, a partir desta semana, com esta campanha do voto útil, aqueles eleitores de Ciro Gomes e da Simone Tebet, sabe, que estão adquirindo a consciência de que é necessário votar em Lula, é necessário eleger Lula no primeiro turno, é necessário derrotar Bolsonaro. Essas pessoas já estão se conscientizando disso. O Datafolha também já aponta, sabe, votos, intenções de voto nesse sentido. E os líderes religiosos, entendendo isso, eles querem estar neste meio. O Silas Malafaia não acrescenta muito, porque o Silas Malafaia vai para a cadeia. Silas Malafaia é um criminoso. Ele tem praticado toda sorte de crime, insulto
as autoridades judiciais, esse homem certamente vai preso. É uma questão de tempo. Aí ele está aí ainda em cima do muro. Porque é muito feio Silas Malafaia abandonar Bolsonaro agora. Mas dizem que existe também esta intenção. Eles querem salvar a própria pele. Esse é o que é o grande lance, é salvar a pele. Eles não estão preocupados se é Lula ou se é Bolsonaro. Eles querem salvar o deles. Eles querem ganhar dinheiro. Silas Malafaia já foi eleitor de Lula. Esteve no governo de Lula. O que ele está dizendo agora contradiz o que ele já disse. Como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Marcos Feliciano, todos eles são mentirosos, são produtores de fake news, porque eles já apoiaram o Lula. O Valdemiro Santiago mesmo chegou a dizer que foi o melhor presidente que este país já teve. E por que deixou de ser? Sabe? Já pretende voltar porque também está com um problema sério na justiça e certamente vai para a cadeia. Se tem um pastor que certamente irá preso, é Valdemiro Santiago e Silas Malafaia. Essa coisa vai para a cadeia, porque os crimes são muitos e robustos. E eles não vão ter para onde correr. Daí um dos motivos deles amarelarem, quererem apelar para votar em Lula. Já querem voltar para o palanque de Lula. Porque estão preocupados com ele. E outra coisa, muitos homens de Deus, verdadeiramente homens de Deus, têm se levantado e pedido voto. Tem pastores aí dizendo que Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e Marcos Feliciano têm que pedir perdão a Lula. Pedir perdão a Lula. Porque se existe uma liberdade de culto, essa liberdade de culto, esta lei que dá liberdade de culto, foi sancionada pelo presidente Lula. Então, quando eles lançam fake news dizendo que Lula vai fechar as igrejas, eles estão simplesmente fazendo o papel do pai deles, de Satanás, que é pai da mentira. Eles continuam mentindo, fazendo a vontade, sabe, do Deus dele, que é Satanás, que é mentiroso desde o início. E eles não conseguem se estabilizar na verdade, permanecer na verdade, porque são mentirosos. Eles não têm compromisso com Deus, com Cristo, com a igreja. Eles não têm compromisso com isso. Eles estão preocupados com eles e querem defender o dele. Só que é grande o movimento no meio evangélico. É grande o movimento no meio evangélico e a coja bolsonarista estão preocupadas. Porque é o único meio que eles ainda ganham. É no meio evangélico. E com o crescimento de Lula, e o crescimento esta semana passará a ser robusto, porque são muitos aqueles que estão aderindo à candidatura de Lula, à eleição de Lula, aí ele está preocupado. Dizem que a turma de Bolsonaro já começa a largar a toalha, já começa a acreditar que estão perdidos. Eles não acreditam nem que vão para o segundo turno. Eles estão vendo o crescimento tão robusto da candidatura de Lula, que ele já admite perder no primeiro turno. Já admite que vão perder no primeiro turno. Eu creio que isso seja verdade. A pesquisa do Datafolha, ela é bem clara. Sabe? Lula está na margem de erro, sabe? Para ganhar no primeiro turno. E com esta adesão, esta semana, dos eleitores de Simone Tebet e os eleitores do Ciro Gomes, certamente dará a vitória a Lula no primeiro turno. O burburinho é grande, a efervescência é grande no meio petista, no meio progressista, no meio dos democratas, de esquerda ou de direita. As pessoas não suportam mais e não querem mais Bolsonaro. Gente, ninguém aguenta mais. A miséria está campeando. Só os idiotas podem declarar voto em Bolsonaro. Só os idiotas. Chega de burrice. Chega de mediocridade. O país precisa andar. O país precisa crescer. E não será Bolsonaro que fará esse país crescer. Ele está aí há 4 anos. O que fez? Qual foi a obra de Bolsonaro? Nenhuma. Bolsonaro não tem uma placa importante de uma obra importante.
Então por que você vai votar em Bolsonaro? Por que você vai se deixar ser chamado de imbecil? Porque na atual conjuntura em que passa o país, alguém declarar voto em Bolsonaro é dar uma prova evidente de imbecilidade. Sabe? É preciso que seja um doente, um débil, um psicopata. É preciso que caiamos na real e entendamos que no momento o Brasil precisa do retorno de Lula. O povo precisa voltar a sorrir. O povo quer sorrir de novo, ser feliz de novo. Por isso, te cuida, Ciro Gomes, Simone Tebet, Bolsonaro, bolsonaristas do mal. Se preparem, podem fazer as malas porque Lula vem aí.